Então, vamos ver agora funções contínuas. Funções contínuas. O que é uma coisa contínua? Bom, se eu tiver assim, uma fileira de pontos, eu estou dizendo que esses pontos eles são espaçados, não é contínuo. Mas se tivermos assim, então podemos dizer que essa parte aqui de baixo é contínua. Ou seja, cada ponto é interligado com outro ponto. Se pegar um ponto aqui, vai ter outro aqui do lado e assim por diante. Ou seja, uma reta é uma coisa contínua. Apesar de que a reta ela é formada por pontos. A gente pode até achar que ela não seja contínua porque ela é formada por pontos. Mas como entre cada dois pontos sempre vai existir um outro ponto dentro, então a gente diz que a reta é contínua. Matematicamente, vamos dizer que uma função é contínua no ponto x igual a a, ou seja, f é contínua em x igual a a, se acontece o seguinte. Primeiro, existe o f de a. Tem que existir o f de a. Segundo, existe o limite de f de x quando o x tende a a. E terceiro, as duas coisas são iguais. O f de a é igual ao limite de f de x quando o x tende a a. Ou seja, a função vai ser contínua se existir o f no ponto, se o limite existir naquele ponto, no caso x igual a a, e se forem iguais, o limite for igual ao f no valor de x. Graficamente, a gente pode dizer o seguinte, que a função vai ser contínua no ponto x igual a a se você consegue passar por a sem tirar o lápis do papel. E f é contínua se f é contínua em todo x. Então, dizemos que a função é contínua se ela for contínua em todo o x do seu domínio. Ou seja, se para qualquer x do domínio da função, essas três condições são satisfeitas. Vai existir o f nesse valor x, vai existir o limite da função nesse valor x, e vai existir essa igualdade. O f no ponto x igual a vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a a. Lembrando que o limite da função f de x quando x tende a a existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Isso quer dizer que o limite da função f de x quando x tende a a pela direita tem que ser igual ao limite da função f de x quando x tende a a pela esquerda. Então, quando isso acontece, é porque existe o limite. E o limite é justamente o que foi encontrado tanto pela direita como pela esquerda, já que são iguais, né? Vamos ver um exemplo. Tem a função f de x igual 2x menos 5 se o x for menor ou igual do que menos 1. E vai ser x ao quadrado, vou colocar assim, menos 8, para o x maior do que menos 1. Quero saber se essa função é contínua? F é contínua em x igual a menos 1? Essa é a pergunta. Sim ou não? E vamos fazer? Vamos verificar os três itens. A solução é a seguinte. Primeiro item. Existe o f de a? A pergunta. Existe? No caso, o f de menos 1? Existe sim ou não? A resposta é sim. Por quê? O f de menos 1 vai ser quem? Você vem na função, onde tem x igual a menos 1, você vai substituir. No caso, o x igual a menos 1 está aqui. Ó. Aqui é para x menor ou igual do que menos 1. Ou seja, o x igual a menos 1 entra nessa parte aqui. Vai entrar na função 2x menos 5. Ou seja, aqui vai ser 2 vezes menos 1 menos 5. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 5 é menos 7. F de menos 1 é menos 7. Existe o f de menos 1. Próximo passo. Segundo item.
Existe o limite de f de x quando o x tende a menos 1? Essa é uma pergunta. Existe ou não? Aí vamos verificar. Vamos calcular o limite da função f de x quando o x tende a menos 1 pela direita e depois pela esquerda. Aqui o limite da função f de x quando o x tende a menos 1 pela esquerda. Vamos calcular os dois. Se os dois forem iguais, é porque existe o limite. E para ser contínuo, tem que existir o limite, tem que ser menos 7. Bom, vamos verificar. Pela direita, essa parte de baixo. Essa parte aqui é o menos 1 pela direita. E essa aqui vai ser o menos 1 pela esquerda. Então, pela direita, por quê? Porque aqui é para x maior do que menos 1. Aqui está o menos 1. Esse lado aqui vai ser o menos 1 menos. Esse lado aqui vai ser o menos 1 mais. Ou seja, qualquer valor aqui, por exemplo, menos 2, e aqui já é 0, e assim por diante. Então, x maior do que menos 1 é pela direita. Então, pela direita vai ser x2 menos 8 a função. A função é essa aqui, x2 menos 8. Então, vamos calcular o limite dessa função. Pela direita vai ser o limite de x2 menos 8. O x aqui está indo para menos 1. Vamos na função e substituir o menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 8. Vai ficar 1 menos 8, que é igual a menos 7. Então, temos aí o limite pela direita, já deu menos 7. Por enquanto está sendo contínuo porque está sendo igual ao que deu lá no primeiro item. Agora, pela esquerda, vai ficar o limite. Quem é a função pela esquerda? Vamos olhar aqui. Pela esquerda vai ser essa função, 2x menos 5. Então, vamos lá. Vai ficar 2x menos 5, quando o x vai para menos 1. Então, esse limite vai ser igual. Onde tem x, eu coloco menos 1. Aqui é menos 1 pela esquerda. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 5. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 5 dá menos 7. O limite vai existir. Ó. Existe o limite da função f de x quando o x tende a menos 1. E esse limite foi menos 7. O terceiro item, esses são iguais, né? O f de menos 1 é igual ao limite de f de x quando o x tende a menos 1? Essa é a pergunta. Você vai verificar se isso é verdade. A resposta é sim. Porque o f de menos 1 você calculou, deu menos 7. E calculou também o limite e também deu menos 7. Se são iguais, então a função é contínua no ponto x igual a menos 1. Como ficaria o gráfico dessa função? Então aqui é o eixo x, que vai ser o eixo y. A função é f de x igual 2x menos 5, se o x for menor ou igual que menos 1, e vai ser x2 menos 8, se o x for maior do que menos 1. Então, para x igual a menos 1, vou botar aqui menos 1, o valor da função foi menos 7. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Digamos que menos 7 esteja aqui. Então, tem um ponto fechado aqui, a bolinha fechada. Está ligando o menos 1 com o menos 7. É só vir aqui. Para x igual a menos 1, eu vou jogar nessa função. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 5, menos 7. Vou olhar à esquerda, vou escrever essa função aqui. Vou esboçar o gráfico dessa função. Então, vou olhar à esquerda de menos 1. É para x menor ou igual que menos 1. Vou pegar agora menos 2. Se eu pegar o menos 2 para o x, está aqui menos 2. Vou substituir aqui menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 menos 5 dá menos 9. Então, o menos 2 vai estar ligado aqui no menos 9. Então, está bem aqui assim o ponto. Menos 2 do x com menos 9. Vou marcar agora a função. Essa é a minha função que está à esquerda. Vou esboçar o gráfico da função. Agora, para x maior do que menos 1. No caso, a função vai ser x ao quadrado menos 8. Se o x for menos 1 aqui, teremos menos 1 ao quadrado menos 8. Isso vai dar menos 7. Então, para x igual a menos 1, eu teria menos 7. Seria esse ponto aqui.
Só que a bolinha seria aberta, não vai ser aberta porque ela fechou na outra função. Para o x igual a 0, eu estou pegando agora a direita. A direita para x maior que menos 1, eu vou pegar valores da direita. Se o x for 0, se o x for igual a 0, você vai ter o y igual a menos 8. Então está aqui, um pontinho aqui no menos 8. Se o x for igual a 1, por exemplo, quem vai ser o y? Vai ser 1 ao quadrado menos 8, dá menos 7. Eu vou substituir aqui, ó, 1 ao quadrado. É 1 menos 8 dá menos 7. Então ele vai voltar para cá. O 1 vai estar ligado com menos 7. Aqui, ó. O 1 no x. Marquei um pontinho aqui. Se o x for igual a 2, que vai ser meu y? Meu y vai ser 2 ao quadrado menos 8. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 8 dá menos 4. Então vai estar aqui o 2 ligado com menos 4. 1, 2, 3, bem aqui. Menos 4. Como isso aqui é uma parábola, ela vem assim, ó. Ela desce aqui, vai pegar esse ponto aqui, deve subir e tocar no x bem por aqui. Quando chega aqui no ponto, não tem nenhuma descontinuidade, você não vai ter nenhum salto, não vai ter nenhum um buraco na função. Dizemos que a função é contínua se você consegue esboçar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Por exemplo, tem uma função que é assim. É uma função que vai assim, aí chega aqui, tem uma bolinha aberta, aí ela continua aqui. E aqui é outra, é uma reta assim, por exemplo. Então essa função é contínua, sim ou não? Aí você faz o seguinte, você vai sobre a função, certo? Chegou aqui, para você continuar, tem que pular para pegar esse ponto que está aqui embaixo e continuar a função. Então, nesse caso, a função não é contínua. Ela é descontínua porque você não consegue andar sobre a função sem tirar o lápis do papel. Vamos ver outra aqui. Digamos que a função é assim agora. Ela vem aqui, aí tem uma bolinha e ela continua assim. Essa função é contínua, sim ou não? Essa função também não é contínua. Por quê? Porque você está andando sobre a função. Quando chega nesse ponto, você vai ter que pular para continuar. Certo? Então, ela não é contínua. Nesse caso aqui, você tem aqui, por exemplo, aqui tem um valorzinho, um valor de A. Então, o f de A não existe. Isso quer dizer que quebra aquela primeira regrinha. O primeiro item não é satisfeito. O f de A não existe. Nesse caso aqui, o que acontece? O que está quebrando a regra? Existe o f de A. O f de A está aqui. Ó. Aqui está o Azinho. O f de A está aqui. Ó. É esse ponto aqui. Esse aqui é o f de A. Para o x igual a A, vai ter um correspondente no y. Tá? É esse ponto aqui. Mas aqui não existe o limite. Nesse lado aqui vai dar esse valor. E nesse lado direito vai dar esse valor aqui. Não existe o limite. Nesse caso aqui não existe o f de A. Nesse caso aqui não existe o f de A, mas existe o limite. Ó. O limite tanto pela direita como pela esquerda vai ser esse valor aqui. Ó. Esse valorzinho aqui. Se você fechar a bolinha, é contínua. Certo? Porque você vem pela função, chegou aqui, você passou, é fechada e você continua. Então ela é contínua. Agora se fosse assim, vamos supor que seja assim agora. Está aqui. Digamos que você vai, aí aqui tem uma bolinha e você continua para cá. E aqui é o f de A, né? Tá aqui o Azinho. Aí o A tem um ponto aqui. Isso aqui é o f de A. Essa função é contínua, sim ou não? O primeiro item é satisfeito. O f de A existe. O limite também existe. O segundo item. Existe o limite. De f de x quando x tende a A. Pela direita e pela esquerda vai ser o mesmo valor. Né? Digamos que aqui vai ser o limite. Ó. Aqui vai ser um L. Então, pela esquerda, a função vem para aqui ó, e está se aproximando de L. E pela direita também, está indo para o mesmo ponto aqui. Ó. Então, o limite vai existir. E o f de A também existe. Só que o terceiro item aqui não acontece. O terceiro item não é satisfeito, porque não são iguais. Nesse ponto aqui é o f de A e nesse ponto aqui é o limite. Então, o f de A está aqui embaixo e o limite está aqui em cima. Eles têm que ser iguais. Ou seja, essa bolinha tem que ser fechada.
Agora, se tiver assim, por exemplo, estou aqui, aí está o pontinho aqui, aí aqui é outra função agora, digamos assim. Então, nesse caso, é contínua. Isso aqui é assim. Porque existe o limite, aqui no ponto A, existe o f de A e eles são iguais. Vão sempre aqui. Aqui é o f de A e o limite. Aqui o f de A vai ser igual ao limite. Tem mais um exemplo, que é o seguinte. Em uma determinada cidade, o valor a ser pago em uma conta de água, vamos chamar de C de x, a função, é dada em função do número x de metros cúbicos consumidos de tal modo que esse C de x vai ser 30, se o x for menor que 10, vai ser 30 mais x, se o x estiver entre 10 e 20, maior ou igual que 10, menor do que 20, e vai ser 30 mais 1,5x, se o x for maior ou igual que 20. O que temos aqui é uma função que representa a quantia a ser paga pela conta de água a partir do número de metros cúbicos consumidos. Se o x estiver menor do que 10, se consumir menos do que 10, você vai pagar R$30, por exemplo. Se for maior ou igual que 10 e menor do que 20, ou seja, a partir de 10, já paga 30 mais x. Se for maior ou igual que 20, vai pagar 30 mais 1,5 vezes x. Determine qual o valor que se deve pagar para os consumos de 8, 15, 22 e 40 metros cúbicos, respectivamente. Ou seja, se gastou 8 metros cúbicos de água, quanto vai pagar? Se gastou 15, se gastou 22 e se gastou 40. Então é só vir na função e substituir os valores. Vai calcular o C de 8, o C de 15, o C de 22 e o C de 40. Letra B. O que acontece com os custos quando os valores de consumo X estão próximos de 10, 20 e 30, respectivamente? Está querendo saber o limite quando o X está próximo de 10. Ou seja, o que acontece com o C de X quando o X vai para 10 pela direita e pela esquerda. O que acontece com o C de X quando o X vai para 20 pela esquerda e pela direita. E o que acontece com o C de X quando o X vai para 30 pela esquerda e pela direita. Letra C. Se a função custo é contínua em 10, 20 e em 30. Quer saber isso aí? A função custo vai ser contínua em 10, em 20 e em 30? Sim ou não? Então, o que vamos fazer primeiro? Letra A. Vem na função, onde tem x, você vai substituir por 8, depois por 15, depois por 22, depois por 40. Quem é o C de 8? Olhando aqui para a função. Quem é o C de 8? O 8 é menor do que 10. Né? 8 é um x menor do que 10. Então, a função C de 8 vai valer 30. O que está aqui. Ó. C de 8 é igual a 30. O C de 15. O 15 ele está entre 10 e 20. Então, o 15 eu vou substituir nessa função. 30 mais 15. 30 mais 15 seria o 30 mais x. Né? Como é o x igual a 15, vai ficar 30 mais 15, que é igual a 45. Quem vai ser o C de 22? O C de 22 vai ser substituído nessa terceira função, porque aqui é para x maior ou igual que 20. Então, vou substituir 30 mais 1,5 vezes 22. Substituindo aqui, vou encontrar o valor da função. E o C de 40 também vai ser 40 é maior do que 20. Então, vou substituir o 40 aqui, já que o 40 é maior do que 20. Então, vai ficar 30 mais 1,5 vezes 40. Aqui estão os resultados. Ó. O C de 8 é 30, o C de 15 é 30 mais 15, que é 45. O C de 22 é 30 mais 1,5 vezes 22, vai dar 63. E o C de 40 também vai ser na mesma função, 30 mais 1,5 vezes 40. Isso aqui vai dar 90. A letra B está querendo saber o que acontece para um x próximo de 10, próximo de 20 e próximo de 30. É só calcular o limite quando o x vai para 10 pela esquerda e pela direita. Pela esquerda, vai ter a função 30, que é para x menor do que 10. Então, isso aqui, esse valor aqui, é para x tendendo ao 10 pela direita, né? Que é o... Professor, Oi. a Paula mandou avisar que a internet dela caiu, ela não consegue entrar na aula. Tá certo. Tá ok, obrigado. Então, aqui, para aqui. Esse aqui vai ser o 10 pela esquerda. Esse aqui é o 10 pela direita e o 20 pela esquerda. E esse aqui é o 20 pela direita. Então, nesse aqui você tem um x menor do que 10, quer dizer que é para x
tendendo a 10 pela esquerda. Aqui você tem um x maior ou igual que 10. Então, é para 10 pela direita, mas se o x é menor do que 20, então é 20 pela esquerda. E nessa aqui é o x tendendo a 20 pela direita. Quando formos calcular o limite de c de x, quando x vai para 10 pela esquerda, aí pela esquerda de 10 a função vale 30, então vai ser o limite de 30. O limite de 30 é 30, independente de para onde vai o x. Para 10 pela direita, o limite vai ser da função 30 mais x, que é a segunda função que aparece lá. Vou substituir o x por 10, vai ficar 30 mais 10, que é igual a 40. Então, o limite da função, quando x vai para 10 pela esquerda, é 30, e quando vai para 10 pela direita, é 40. Agora, para o 20 pela esquerda é o mesmo do 10 pela direita, vai ser 30 mais x. Substituir o x por 20, vai dar 50. Então, pela esquerda de 20 deu 50, e pela direita de 20 já é a outra função, é a terceira função, 30 mais 1,5 vezes x. Isso aqui vai ser 60. Então, também não vai existir o limite da função quando x vai para 20, porque deu 50 e 60. Agora, para 30, pela esquerda vai ser a mesma função e pela direita também vai ser a mesma função. Para um x maior ou igual que 20, a função vai ser sempre a mesma, vai ser 30 mais 1,5 vezes x. Quando tem x aqui, eu substituo por 30, vou encontrar 75. Aqui eu encontrei 75. Pela direita vai ser a mesma coisa, então vai ser 75 também. Nesse caso, eu posso dizer o limite de c de x, quando o x tende a 10, não existe. Aqui eu vou colocar assim, não existe. Por quê? Pela esquerda deu 30 e pela direita deu 40. A mesma forma, o limite quando o x vai para 20. O limite quando o x vai para 20 da função c de x também não vai existir. Pela esquerda deu 50 e pela direita deu 60. Portanto, não vai existir quando o x vai para 20. Já o limite da função c de x, quando o x vai para 30, esse limite vai existir. E esse limite vai ser 75. Por quê? Pela esquerda o limite deu 75 e pela direita também deu 75. Então, esse limite vai existir. Aqui temos o gráfico, que é o seguinte. Observe, para x entre 0 e 10, para x igual a 0, a função vai valer 30. Para qualquer valor entre 0 e 10, o limite vai ser 30. Esse valor aqui é o valor de c de x igual a 30. Observe que para x igual a 10, a bolinha é aberta. Porque para 10 não vai entrar nessa função. Na função x, c de x igual a 30. Para x igual a 10, ela vai fechar aqui. Ó. Essa função sim. Essa função aqui é a c de x igual a 30 mais x. Ou seja, para x igual a 10, vai ficar 30 mais 10, que é 40. Então, aqui já vale 40, o 10. 10 está ligado com 40. Para x igual a 20, ele não vai entrar mais nessa segunda, vai entrar na terceira. Lembrando que a função é assim. C de x igual vai ser 30 se o x for menor do que 10. Vai ser 30 mais x se o x estiver maior ou igual a 10 e menor do que 20. E vai ser 30 mais 1,5 vezes x se o x for maior do que 20, maior ou igual que 20. Esse aqui vai ser justamente a c de x igual a 30 mais 1,5 vezes x. Então, para x igual a 20, ele vai entrar aqui, ó, nessa função. A bolinha aqui é aberta nessa segunda. Aqui, para x menor do que 20. Então, o 20 não entra nessa segunda, vai entrar nessa terceira. Ou seja, quem é o c de 20? Primeiro, quem é o c de 10? Quem é o c de 20? O c de 10 vai ser 30 mais 10, que é igual a 40. O 10 vai entrar nessa função aqui. Ó. Aqui é para x maior ou igual a 10. Então, o igual vai entrar aqui. Aqui é para x menor do que 10. Então, o 10 não entra aqui. É só para x até 10. Se for 9,9, entra aqui. Se consumir 9,9, vai pagar R$30. Mas se consumir 10, vai pagar 40, que é 30 mais 10. Da mesma forma, se consumir 19,9, vai substituir aqui. Vai ficar 30 mais 19,9. Mas se consumir 20, aí já vai entrar aqui. Vai ficar 30 mais 1,5 vezes 20. A função não é contínua em 10, porque aqui existe um salto.
a função vem aqui com 30, chega aqui, ela vai ter que saltar para continuar a função. Ela não é contínua no 20 também. Por quê? Ela vai chegar em 20 pela esquerda e ela vai ter que saltar para acompanhar a próxima função. Agora, no 30, ela é contínua. Por quê? No 30, ela vem assim, ó. Ela tem um pontinho aqui. Então, aqui vai dar 75. Tá bem aqui, ó. Observe que ela chega no 30, ela vem aqui pela esquerda para encontrar o 30, ela passa pelo 30 e continua. Ela não tem salto nenhum. Por isso que no 30 a função vai ser contínua. Então, essa é a resposta da letra C. Não é contínua em 10 porque ela vai ter um salto aqui em 10. Pela esquerda de 10 vai dar um valor e pela direita dá outro. Não é contínua em 20 porque também vai ter um salto. A esquerda de 20 é um valor e a direita vai ser outro. Ela vai ser contínua em 30 porque tanto pela esquerda como pela direita o limite vai ser 75. Ou seja, só é contínua para x igual a 30.